Eu quero falar aqui de 5 principais mentalidades sobre esse problema, né, que atinge a mentalidade desses jovens, jovens de 18 a 35 anos. Isso ao longo da minha experiência como educador financeiro, eu percebo que não é falta de dinheiro que impede as pessoas de poupar e investir. Na verdade, é uma questão, sim, de mentalidade, de entendimento do que seja educação financeira e do poder dela. A educação financeira te ensina a viver bem o presente, mas sem desprezar o futuro. A educação financeira não te torna um avarento, que é a outra distorção que as pessoas têm. Quais são essas 5 principais crenças que explicam esse desprezo pela educação financeira? Número 1, a mentalidade de viver só o presente. Sabe aquele pensamento? A vida é curta, eu tenho que aproveitar agora. Como eu falei, dessa vida não se leva nada. Qual que é o resultado disso? Tudo que entra é gasto com lazer, status e consumo. As pessoas vivem para gastar, vivem no automático. Quando você chega aos 40 ou 50 anos, você descobre que aproveitou demais o presente, mas perdeu o seu futuro. Muitas pessoas chegam a essa conclusão. Número 2, uma mentalidade do quando eu ganhar mais, eu começo a poupar. Sabe aquele pensamento? Hoje não dá, mas quando eu tiver um salário melhor, aí eu vou investir. Eu entendo, eu sei que isso é importante e tal. Então a pessoa fica a vida toda com esse raciocínio. O resultado vai ser o seguinte: por muitos anos ela vai ter aumento de renda, mas vai ser muito mais fácil ela aumentar o padrão de vida do que começar a poupar, porque ela ela sempre vai adiando. Sempre vai adiando, sempre vai adiando. E como eu disse, as tentações, elas vão surgindo e principalmente quando você tem um aumento de renda, existem as tentações de consumo, né? Elas, pelo contrário, às vezes elas vão se multiplicar. Você tinha a tentação de ter um carro A, mas com aumento de renda, opa, eu quero ter o carro B que custa mais. Qual que é o melhor momento para começar a poupar? É agora, independente da sua renda. Por quê? A consequência dessas pessoas que ficam esperando ganhar mais para poupar vai ser o seguinte: nunca vai sobrar, porque elas nunca aprenderam a poupar com pouco e elas continuam sem guardar, mesmo com o salário mais alto. E aí, às vezes, isso piora. Eu já vi pessoas que, quando começaram a ganhar mais, se endividaram mais ainda. A outra mentalidade é a questão do dinheiro fácil, né? De atalho. Então, a pessoa assim fala: eu vou encontrar um jeito rápido de enriquecer. Por isso que existe tanto guru falando abobrinha aí, falando besteira em todas as áreas da vida, nas igrejas, os gurus de coaching, os empreendedores, os empresários que ensinam isso, aquilo. Então, o pensamento é o seguinte: eu vou achar um jeito rápido de enriquecer. O resultado é que essas pessoas elas entram em esquemas, apostas, golpes de investimentos, projetos de empreendedorismo, de enriquecimento rápido e vão ficar ali patinando, patinando, patinando. Por quê? Vai perder muito tempo, vai perder muito dinheiro, mas não construiu o básico, que é a disciplina financeira. A outra coisa, a pessoa fala assim: tenho 20, 30 anos, 35, eu vou me preocupar com isso quando for mais velho. Depois dos 40, eu começo a me preocupar. Eu já tenho a minha contribuição para o INSS, mas nós sabemos que a contribuição, né, do INSS ela não vai dar conta, porque a população está envelhecendo muito. São raciocínios que vão te deixar totalmente vulnerável. Por quê? Essas pessoas, elas ignoram a força do tempo em pequenos investimentos. Às vezes o mais importante não é o quanto você investe, é por quanto tempo você investe de maneira recorrente. Isso é importante. A consequência vai ser que a pessoa vai perceber que perdeu 20, 30, 40 anos de acúmulo que poderiam ter se transformado no seu verdadeiro enriquecimento. Mas o que nós vemos hoje é que a maioria das pessoas acima dos 50, 55 anos são obrigadas a trabalhar para complementar a sua renda. A quinta mentalidade é aquela assim: eu não preciso de educação financeira. Eu já sei o básico, é só não gastar mais do que eu ganho. Essa é talvez a maior armadilha. Quantas e quantas pessoas que até investem hoje e vão passar por dificuldades financeiras? Elas confundem informações básicas com planejamento estratégico. Saber o conceito só não resolve, porque, ok, é gastar menos do que ganha, mas eu ganho quanto? 5, 10, 15, 20, 40 mil. Sabe, às vezes você ganha 8 mil por mês e você gasta 7.900. Tecnicamente, você gasta menos do que ganha. Mas essa poupança ela não vai ser suficiente para te dar um recurso lá na frente para você manter o seu padrão de vida. Outra coisa que eu falo nesse exato momento: a taxa de desemprego no Brasil é muito baixa. As pessoas estão trabalhando. A maioria das pessoas estão trabalhando, estão ganhando dinheiro. Eu te pergunto, elas estão se preocupando com a educação financeira em começar a investir ou estão se preocupando em consumir cada vez mais? Essas 5 mentalidades são como armadilhas invisíveis.
Elas parecem até lógicas no curto prazo, mas elas vão destruir o seu futuro financeiro e provavelmente o futuro financeiro dos seus filhos, porque talvez você está passando para eles essa mentalidade. Quando você chegar aos 50, 55 anos, a conta vai chegar. E o fato de eu estar falando isso aqui com você é porque você tem a oportunidade de refletir. Você é obrigado a fazer? Você não é obrigado. Se você acha, você continua convicto de que realmente você tem que viver o presente, segue em frente. Não se preocupe. Aliás, nem precisa dar sequência aqui, né, acompanhar a minha fala. Mas eu creio, eu acredito que algumas pessoas vão se conscientizar. Porque é o seguinte, aos 20, 30, 35 anos, viver sem reserva financeira pode parecer natural, porque ainda há tempo, né? Sempre dá para arrumar um outro emprego. Quando eu precisar mesmo, eu corto o gasto. Agora eu não preciso cortar. Essa, quando for necessário, a pessoa pensa assim: se eu ficar desempregado, eu corto gastos. Mas você pode cortar gasto enquanto está empregado. E muitas vezes cortar gasto é cortar gasto do supérfluo, do que você joga fora. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou: eu paguei academia durante 12 meses, paguei lá, fiz o pacote anual, e eu não fui um dia para academia porque era um pouco mais longe da minha casa. Pequenas decisões podem significar uma capacidade de poupança muito, mas muito grande. Então, você vai ter menos oportunidade no mercado de trabalho quando chegar aos 50, 50 anos. Nós sabemos, por exemplo, que o etarismo, que ele é uma realidade. Muitas empresas, elas preferem contratar jovens mais baratos e adaptáveis, vamos dizer assim. Então, não é um crime. Ah, a empresa não contratou o fulano, ele é mais experiência, ele tem know-how, ele tem resiliência, mas ele custa um preço X e ela pode contratar um jovem e capacitar esse jovem pela metade do custo. Então, existe um drama aí no pessoal do etarismo criticando as empresas, mas a empresa ela busca lucratividade. Então, quando eu gerencio a empresa, eu vou considerar vários fatores. Eu contrato pessoas, né, da terceira idade, mas isso não é sempre. Vai haver momentos que é preferível contratar um mais jovem, né? A empresa não é obrigada. Eu acredito que agora vai ter cota mínima, né? As empresas têm que ter cota mínima para contratar os mais idosos, vamos dizer assim. Isso pode ser um problema, porque o fato de ter mais idade não significa que seja uma pessoa engajada, não significa que seja uma pessoa comprometida. E pior ainda, né? Se a pessoa for contratada não por merecimento, mas sim porque a empresa foi obrigada por uma questão de cota, olha o risco que nós podemos ter de funcionários não tão engajados como seriam se fossem condições normais. Então, a sua chance de recolocação ela vai diminuir. As suas despesas elas podem ser maiores. Eu acho meio falacioso todo. Ah, não, quando eu chegar na velhice as minhas despesas vão ser maiores. Não, não necessariamente. Se você fizer tudo direitinho, quando você chegar aos 50, 60 anos, as suas despesas vão ser menores. Por exemplo, eu tenho 3 filhos e eles trabalham, têm sua carreira, estudaram, têm sua renda, ensinei eles a terem autonomia financeira. Então, durante 20, 30 anos, eu precisava, né, estava com eles ali e nas suas diversas fases da vida, eu tinha que contribuir com isso. Hoje eu não preciso contribuir com isso. Esse investimento que eu tinha no filho, hoje eu não preciso fazer, porque eu ensinei eles a terem autonomia financeira. Ah, mas a questão de saúde. A questão de saúde você precisa cuidar a vida toda. Se você se preocupou durante 10, 20, 30 anos com a sua saúde, se alimentando bem, fazendo caminhada, fazendo exercício físico, cuidando da sua parte espiritual, existem pessoas que estão com 60, 70, 80, 90 anos com a saúde em dia, né? Você vai ter, é claro, o que muda é a sua condição física, você começa a ter mais limitações, porém, não é totalmente verdadeiro que o seu gasto com saúde vai ser estratosférico. É nesse sentido que eu quero dizer. Uma coisa é certa, a aposentadoria oficial, ela tende a ser insuficiente, ela não vai cobrir totalmente a sua necessidade. Aí que entra o compromisso de você complementar a sua aposentadoria, sem dizer que tem muitos brasileiros que nem contribuem com a aposentadoria oficial. Então, todo jovem, ele deve ser ensinado que ele começa desde cedo preparando a sua aposentadoria por conta própria. Ele passa a ser o responsável pela sua aposentadoria